Irmãos, como nós começamos a falar, hoje é um dia fundamental, importantíssimo. Que dia, há mais de 2000 anos atrás, o túmulo ficou vazio, porque nosso Jesus ressuscitou. Aleluia. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Obrigado, Pai. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios 1:15 em diante diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como que Deus ele concede esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus? Verso 18: Iluminados os olhos do vosso coração, ou iluminados os olhos do vosso espírito, do vosso homem interior. Fala assim: eu preciso, fala, igreja, ter os meus olhos iluminados, olhos do coração. Amém? Então, queridos, aí está, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes o quê? São três coisas que o apóstolo Paulo falou que aquela igreja de Efésios precisava saber. Quando ela tem o coração iluminado, quando ela tem uma revelação do evangelho, do que é Jesus, de quem é Jesus, ela precisa de três coisas. Ela precisa, a primeira coisa, saber a esperança do seu chamamento. Há mais de um mês atrás, nós começamos a falar isso. Nós temos que ter os olhos do nosso coração iluminados, o nosso interior, o nosso homem interior iluminado, revelação por parte de Deus, para eu saber a esperança do meu chamamento. E nós começamos a falar sobre isso, falando que esperança do nosso chamamento é a mesma coisa que a esperança do meu convite para o casamento. Esperança fala de algo do futuro. Chamamento do original aqui fala do convite para o casamento. Amém? Há um mês nós falamos sobre isso. Se você não escutou, vai lá no nosso site e você vai ver lá essa mensagem. Então, queridos, quando nós temos os olhos iluminados do nosso coração, ou quando nós temos revelação, nós começamos a olhar para a frente. Nós não olhamos somente para as coisas que estão acontecendo aqui nessa terra. Nós olhamos para o que nos aguarda. A Bíblia diz: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para com seus santos. Há uma esperança. A esperança fala do futuro. Há uma esperança do convite do casamento. Querido, o relógio do tempo está correndo. Em breve, Jesus Cristo de Nazaré, ele estará nas nuvens, voltará até nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos com ele nos ares. E aí, querido, vai começar um casamento nos céus. O casamento, querido, eu e você, entenda, nós recebemos o convite.
Nós recebemos o convite do casamento. Então, teu coração tem que estar iluminado para que você tenha certeza do seu futuro. Ah, pastor, mas isso não me basta. Não te basta. Nós lemos, há um mês atrás, você vai ver essa mensagem, que houveram pessoas que entraram na festa do casamento, mas não estavam com vestes nupciais. É necessário que nós tenhamos vestes nupciais. O que é isso, pastor? O próprio Efésios lá na frente fala que nós nos revestirmos de Cristo. Tirarmos tudo aquilo que é do homem carnal, do passado, mas nos revestirmos de Cristo. Então, querido, primeira coisa que tem que estar iluminado no nosso coração é sobre a esperança do nosso chamamento. Mas ele continua, verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Segunda coisa que nós temos que saber, temos que ter revelação da palavra para saber qual é a sua herança nos santos. Não basta, meu irmão, você aceitou Jesus, eu venho na igreja no domingo, ou venho na igreja na quarta, ou venho na igreja no grupo de convívio. Querido, é muito mais do que você vir à igreja. Você precisa se relacionar com Deus para que você tenha o coração iluminado, para que você saiba qual a sua herança nos santos. Herança fala, por exemplo, aí na palavra de Deus, um pai, ele entesourava tudo aquilo que o pai tinha, ele dava como herança para os seus filhos. Herança é aquilo que nós recebemos do nosso pai, por nos tornarmos filhos de Deus. Então, herança dos santos, no original também está assim, herança santíssima. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus é santo, 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 é santíssimo, é preciosíssimo. Não basta você servir ao Senhor. Ah, mas eu estou trabalhando na obra. É mesmo, irmão? Eu estou pintando, eu estou fazendo, eu estou... Querido, não basta você trabalhar para Deus. Você tem que conhecer o seu pai. O filho mais velho, na parábola dos 2 filhos, o filho mais velho não se ausentou do pai, mas ele não conhecia o pai que tinha. Quando o filho pródigo voltou, ele ficou revoltado que o pai matou um cordeiro para comemorar a volta do filho pródigo. Ele falou, poxa, eu aqui estou trabalhando o dia inteiro, todos os dias, e o senhor nunca matou um cordeiro para me comemorar com meus amigos, e esse aí chega, o senhor faz isso? Aquele filho, ele servia ao pai, isso é digno, mas ele não conhecia o pai. E o pai falou para ele, filho, tudo que eu tenho é seu. Ou seja, você passou anos e você não desfrutou da herança que eu tenho para você. Você verdadeiramente não me conhecia. Você trabalhava até para mim. Muitas pessoas, pastor Roberto, são frustradas, têm 20, 30, 40 anos de igreja e não conhece a herança que elas têm nos santos. Não conhece o Pai. Gente, é tempo de nós conhecermos o Pai. É tempo de nós entendermos, ter os nossos olhos abertos para conhecer o Pai. Queridos, e no próprio livro de Efésios, Efésios é um livro que eu estou meditando. Como que você medita na palavra, pastor? Meditação na palavra é uma das práticas espirituais que nós tanto tempo falamos aqui. Eu já li o livro de Efésios mais de 20 vezes.
Eu oro em línguas, leio o livro de Efésios 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Por quê? A palavra, o Espírito que inspirou Paulo a escrever a carta de Efésios é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, quando você mergulha na palavra, ele vai te dando revelação da verdade da palavra. E teus olhos começam a abrir. E dos princípios da meditação da palavra, quando Deus te fala algo num texto, num livro, naquele mesmo livro, tem a resposta daquilo que o Senhor fala para você. Então você tem que cavucar. Lembra que o reino dos céus é como uma pessoa que ela achou uma pérola, porque ela cavou. Querido, o que está faltando no nosso tempo é gente que cava. Gente que acha um terreno profundo, valioso, e começa a cavar até encontrar preciosidade. Deixa eu falar algo para você. Chega de cristãos rasos. O Senhor está nos levando a uma profundidade na palavra dele. Porque é necessário que tenha pessoas profundas para que guiem essa geração. Ah, pastor, mas talvez as pessoas não compreendam tudo aquilo que você fala. Mas o espírito delas é tocado pela vida que você transmite. Aquelas pessoas que ouviam Jesus falar, elas não compreendiam tudo, nem os discípulos. Mas alguma coisa falava assim, mas ninguém fala como esse cara. Eu não compreendo tudo, mas eu quero estar aqui juntinho dele. Eu quero estar escutando ele. O Espírito Santo em nós, querido, tem que ter essa mesma atração, porque é o mesmo Espírito. Então, querido, dessa noite nós vamos estar falando sobre isso, sobre os nossos olhos do coração, para que a nossa herança santíssima se manifeste. E o Senhor, ministrando ao meu coração aqui no livro de Efésios, ministrou pelo menos 6 coisas que fazem parte dessa herança. Quando nós falamos herança, eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de algo físico. Estou falando de várias outras coisas. Então, pelo menos 6 coisas que fazem parte da nossa herança que o Senhor ministrou no livro de Efésios. A primeira coisa está lá em Efésios capítulo 2, verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado... Eu falei o quê? Perdão. Primeiro é 2, 7, 8. 7, 8. Primeiro, dos 6 é 2, 7, 8. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, ou do seu favor imerecido, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O primeiro aspecto dessa riqueza santíssima que nós recebemos no Senhor é sermos os proclamadores, sermos os demonstradores da bondade de Deus para o mundo. A bondade de Deus está sobre as nossas vidas. A bondade de Deus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Ela fala aqui, que nós fomos pela graça ou pelo favor. Como que é essa bondade? A graça, que é favor imerecido. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para merecer. A graça me alcançou mediante a fé. E porque o favor imerecido de Deus me alcançou, é para mostrar para o mundo
que Deus é bom. Isso é uma herança nossa. Isso é uma riqueza que nós temos. Qual, pastor? A bondade de Deus sobre nós. Deixa eu falar algo para você como profeta de Deus. Deus é bom. E a bondade de Deus, ela não é fruto das circunstâncias que você vive, talvez contrárias. As circunstâncias que se levantam na sua vida, não. A bondade de Deus, ela é fruto do que Jesus morreu na cruz por mim. E Ele me amou quando eu era ainda seu inimigo. E porque pela graça, pela fé, eu aceitei esse favor imerecido. Deus falou assim, agora eu vou pegar o Danilo e eu vou demonstrar como eu sou bom, derramando a minha bondade sobre a vida dele. Ele vai ser um demonstrador, ele vai ser um proclamador da minha bondade todos os dias. Igreja, você tem uma herança. Que herança, pastor? Você é proclamador. Você é um demonstrador da bondade de Deus nessa terra. Como essa terra, essa geração precisa conhecer um Deus que é bom. E muitas pessoas falam, pastor, se Deus é bom, por que há fome no mundo? Deus é bom, mas o homem é responsável por suas ações. Em Adão, Deus deu autoridade para o homem sobre toda a terra. Primeiro homem. Deus falou, tudo te pertence, sujeite ela toda. Só que você tem que fazer uma coisa, Adão. Você pode comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você comer daquela árvore, não é o meu desejo, mas você tem esse livre direito de escolha. Quando você comer daquela árvore, você vai morrer. Deus é bom, mas te dá o direito de escolha. Você e eu não somos robô. Não somos robô. Eu tenho que amar a Deus. Não. Eu escolho servir Deus. Deus é bom e pagou um preço para que você tenha um direito de escolha. Querido, nós não fomos predestinados para ser salvos, como fala os calvinistas. Não sou salvo porque eu fui predestinado e nada vai mudar nisso. Não, isso é furada. Deus pagou na cruz o nosso direito de escolha. Antes de Jesus nós estávamos destinados à morte, mas através de Jesus eu pude escolher Deus. Amém? Fala assim, a minha herança santíssima é ser um demonstrador da bondade de Deus. Segunda coisa, querido, que o Senhor falou no meu coração, está em Efésios 2, verso 14. E 15. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Ambos, está falando de quem, pastor? Está falando dos judeus e dos gentios, ou aqueles que não são judeus. Deus fez a igreja através dos judeus que aceitaram Jesus e através dos povos que não eram judeus, nós, gentios, que aceitamos. Aí aqui ele está falando de ambos, fez um, ou fez a sua igreja. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, porque os judeus eles não se misturavam com os outros povos, a inimizade, aboliu na sua carne. Ou seja, quando ele morreu, ele aboliu essa separação. Ele aboliu o quê? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Os judeus, eles tinham a lei de Moisés na forma de ordenanças.
Eram quase 600 e poucas leis, quase 700. Tantas leis daquilo que eles tinham que fazer, quanto daquilo que eles não podiam fazer. E se eles errassem em uma lei, eles eram culpados de todas. E quando eles não acertavam uma lei, ou eles morriam, ou eles pegavam um cordeiro e sacrificavam aquele cordeiro, que alguém tinha que morrer. Sacrificar aquele cordeiro para abolir o pecado dele, para cobrir o pecado daquela pessoa que não cumpriu a lei, aquelas ordenanças. Mas Jesus, na sua carne, ele sendo Cordeiro de Deus, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si, em Cristo, um novo homem, fazendo a paz. Pastor, que herança é essa? Não entendi. Primeiro, ele é a nossa paz. Que paz é essa? Os judeus não estavam em paz porque não cumpriam os mandamentos. Não estavam livres com Deus. Nem os gentios, porque não era povo de Deus. Mas em Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só dos judeus. E a partir dele, nos deu paz. Paz é condições, é mente livre na presença de Deus. É condições de estar na presença de Deus. Você e eu temos que entender que os nossos pecados, diz lá no Velho Testamento, que os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Não tinha como. Deus é santo, irmãos. Não é que ele não amasse as pessoas, é que o pecado fazia separação. Por isso que ele enviou Jesus sem pecado, para que através do sangue de Jesus nós fôssemos redimidos do pecado e nós tivéssemos primeiramente paz. Uma herança que nós temos paz com Deus. E aqui fala que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Havia no Velho Testamento mandamentos, leis e mandamentos, leis dos mandamentos, na forma de quê? De ordenança, fazer. Fala que Jesus aboliu. O que isso significa, pastor? Agora que nós não temos lei, ou agora que nós não temos mandamento nenhum a seguir? Não, querido. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1 e 2. Ele fala o seguinte. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus diz amém. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, que lei é essa? Quando Jesus ele estava na terra, ele falou assim: as minhas palavras são Espírito e são vida. Nós estamos debaixo dessa lei das palavras de Espírito e vida, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou. Te livrou de quê? Da lei do pecado e da... Queridos, essa lei do pecado e da morte é a lei das ordenanças. É a lei do Velho Testamento. Por que a lei do pecado e da morte? Porque quem não cumpria um mandamento, ele estava em pecado. E o pecado, ele gera o quê? A morte. Ou a morte do transgressor, ou a morte do cordeiro que morria no lugar do transgressor. Só que nenhuma condenação há, porque nós, em Cristo, estamos agora debaixo da lei, não das ordenanças, mas da lei do Espírito da vida. Por quê? Porque quando eu aceitei a Jesus, o meu espírito nasceu de novo. Ele soprou sobre o meu espírito. Jesus ressuscitou, nós lemos aqui em João capítulo 20, quando ele ressuscitou, ele soprou sobre eles o Espírito.
sobre aqueles discípulos. Isso é uma figura do nascer de novo. Eu em Cristo, eu nasci de novo. Eu recebi, eu prestei atenção na palavra. A palavra de Jesus é espírito e vida. Eu aceitei, confessei, nasci de novo. Fui cheio do Espírito Santo, falei em outras línguas, fui batizado com o Espírito Santo. E agora, meu querido, eu e você temos condições de ser guiado pelo Espírito. Essa lei do Espírito da vida não é simplesmente uma lei que eu tenho que obedecer a Deus em ordenança, na força da minha carne. Mas é uma lei que eu tenho condições agora de andar em Espírito. De andar no Espírito, de ser guiado pelo Espírito. Eu posso receber vida. Eu tenho condições agora de ter comunhão com Deus. O tempo inteiro. Eu posso abrir a minha boca e chorar. Quando eu começo, querido, eu entro na lei do Espírito da vida. Quando eu levanto as minhas mãos e começo a adorar Jesus, nesse momento eu entro na lei do Espírito da vida. Quando eu começo a meditar na palavra, confessar a palavra, nesse momento eu entro na lei do Espírito da vida. No passado eles não conseguiam cumprir todos os mandamentos. Agora em Cristo, querido, o que é a lei do Espírito da vida? É quando eu creio naquilo que Jesus fala, naquilo que o Espírito Santo fala. E a partir de uma crença, eu vivo debaixo disso. Então, querido, agora eu tenho paz com Deus. Eu vivo na lei do Espírito da vida. Posso obedecer o novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Eu não tenho mandamento, pastor? Tem. João capítulo 13, verso 34. Jesus ele fala lá em João 13, 34. Novo mandamento vos dou. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Eu posso amar você, você pode me amar como ele me amou. Pastor, mas isso é impossível. Naturalmente ele é impossível. Eu amar você como Jesus me amou, na minha cabeça é impossível, porque ele morreu por mim. Ele me amou com amor eterno. Porém, porque eu estou na lei do Espírito da vida, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, lá em Romanos 5:5, ele fala o seguinte, Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, o amor, ele é derramado em nossos corações. Como? Em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, nos foi dado. Quando eu recebi a Jesus, o Espírito de Deus veio habitar dentro de mim. E por causa do Espírito Santo, não é na minha força. Eu te amo, meu querido, não é na minha força. É por causa do Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. No mundo nós temos assim, Jorginho é bonzinho, né? Irmão Samuel não é bonzinho, não. No mundo nós pegamos pessoas, fulano presta, ciclano não presta, fulano... Querido, no reino de Deus é o seguinte, quem presta? Jesus. Ele presta, e porque eu criei nele, ele nos fez prestar também. Eu tenho o amor dele no meu coração, você tem o amor dele, se você aceitou Jesus no seu coração, e nós agora temos a condição de amar as pessoas. Romanos 13, capítulo 13, verso 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, isso é tudo
da lei dos mandamentos, das ordenanças. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Aí ele está fazendo comparação da lei das ordenanças à lei agora do Espírito da vida. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vai lá, verso 10. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Antes, eu obedecia a lei. Os judeus obedeciam a lei na força do braço. Mas ninguém foi justificado. Agora, qual é a herança que nós temos? Primeiro, nós temos paz com Ele. Essa herança. Porque nós temos paz com Ele. Por que nós temos paz com Ele? Porque nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, que nos dá a total condição de ser guiado pelo Espírito, nos dá a total condição de amar as pessoas como Jesus amava. Isso é uma herança, irmãos. Fala assim: eu tenho paz. Eu estou debaixo da lei do Espírito da vida. Glória a Deus. A terceira característica dessa herança santíssima é em Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos, ou cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Irmão, você é da família de Deus. O Senhor, Ele não simplesmente, Ele fez a igreja, um CNPJ, uma instituição humana, não. A igreja na terra é a família de Deus. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e vieram parentes naturais dele. Na realidade, eles queriam tirar Jesus daquele lugar, porque Jesus estava há muito tempo sem comer. E o pessoal estava falando que Jesus era maluco. Aí Deus, parentes, queriam tirar Jesus da marra daquele lugar. E eles vieram avisar para Jesus: a tua mãe, teus irmãos estão lá fora, te chamando. Significa, para tudo que você está fazendo e vai lá atender. Aí Jesus, ele foi firme. Minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles aqui que fazem a vontade do meu Pai. Ele estava ensinando que a partir dele, a família de Deus ia ser estabelecida. Fala assim: eu sou da família de Deus. Isso é uma herança, meu filho. O ser da família de Deus é uma herança. Você não serve a Deus agora pela sua performance. Você é da família de Deus. Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, estáis sendo construídos. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Algo que nós recebemos. Ele está falando assim: agora que vocês são crentes, vocês têm uma herança. O quê? Vocês são, na prática, a habitação de Deus. Deus não vem de vez em quando na vida de vocês. Agora Deus habita em vocês. E para isso, e para que isso se aperfeiçoe, e para que isso seja visível para as pessoas, e para que isso tenha um efeito na vida de vocês, vocês estão sendo edificados, vocês estão sendo construídos. O Espírito Santo está construindo vocês. Dentro de vocês está um trabalho. Dentro de mim, querido, no Espírito, devia estar assim: ó, estamos em obra. Estamos em construção, está sendo aumentado, construído. A habitação de Deus está se expandindo na minha vida, na sua vida, querido.
Porque essa habitação precisa ser manifestada nessa geração. E como isso acontece na prática? O apóstolo Judas, querido, ele falou ali, no verso 3, amados, quando empregava toda diligência para escrever-vos a respeito da nossa comum salvação. Botou? Judas 1:3. Quando eu empregava toda diligência para correspondermos a respeito da nossa comum salvação, eu me senti obrigado em escrever-vos. Foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos que vocês tenham uma batalha, a batalhar diligentemente. Diligentemente fala sobre todos os dias. É hoje sim, amanhã também, depois sim. Vocês têm uma batalha todos os dias. Como? Batalhar por quê? Pela fé que uma vez por todas foi dada para vocês. Verso 20 de Judas. Verso 20 de Judas. Como que é essa batalha da fé? Vós, porém, amados, edificando-vos. Olha essa palavra de novo. Construindo-vos. Edificando-vos ou construindo em vocês mesmos, na vossa fé santíssima. Lembra que a herança é santíssima também? A vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, queridos, ele fala aqui sobre esse aspecto da herança. Eu estou sendo edificado para ser a habitação de Deus no Espírito. Só porque você aceitou Jesus, você está sendo edificado para ser. Agora, como que é isso na prática? Eu e você recebemos essa ferramenta espiritual. Oração no Espírito Santo. Oração em línguas. É uma ferramenta fundamental. Para quê? Para que eu possa me edificar, ou edificar a mim mesmo, na minha fé, uma vez por todas que foi entregue a mim, nesse tempo de dúvida, nesse tempo que as pessoas são desesperadas, nesse tempo que as pessoas não veem esperança. Ou será que vai sair vacina? Será que a vacina funciona? Será que é isso? Será que é aquilo? O Senhor está chamando o povo dele, venha, filho! Venha, edifique a sua fé santíssima. Edifique a sua fé santíssima. Como? Orando em todo tempo no Espírito Santo. Deus está te chamando, meu irmão. Não tem atalho, igreja. Não tem atalho. Se eu for falar aqui para muita gente, você quer ser usado? Quero ser usado por Deus. Sim, vai para um lugar onde ninguém te vê. E começa, chora candarabaço que narabacharabalacandarabasai. O que eu estou fazendo, pastor? Eu estou edificando a minha vida espiritual. Eu estou me edificando na fé santíssima que eu recebi, para ser habitação de Deus no Espírito. Para quê? Traduz isso, pastor, para que eu possa dar liberdade ao Espírito Santo através da minha fé edificada, para que ele possa me mudar a minha mentalidade, mudar a minha maneira de sentir, mudar a minha maneira de pensar, de reagir em meio às circunstâncias, e para que eu possa ser uma bênção para essa geração. Ele está se edificando. O Espírito de Deus, querido, e isso é herança. É herança. Eu sou a habitação do Espírito. Fala assim, eu sou a habitação de Deus no Espírito. Para isso, fala, gente, para isso, eu preciso me edificar. Gente, o Evangelho não é racional. Ah, mas a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, esse é o culto racional. O que é? É eu me entregar ao Senhor.
rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Quando eu me apresento o meu corpo no meu tempo a sós com Deus, o que eu estou fazendo isso? Isso é morte, irmãos. Isso é morte para a minha vontade. Na minha vontade eu queria estar vendo televisão. Na minha vontade eu queria estar no shopping. Na minha vontade eu queria estar vendo a série. Eu queria estar fazendo qualquer coisa. Mas eu decido, eu preciso me edificar. E eu vou lá e choremana. E cada tempo que eu passo assim em fé, eu sou edificado. Deixa eu te falar algo, querido. Há muita criancice no meio evangélico. Há muita profetada no meio evangélico. Há muita meninice no meio evangélico. Deus precisa edificar um povo, amadurecer um povo, para ser uma habitação de Deus no Espírito, para ser relevante para essa geração. Tem gente que não consegue parar em igreja, fica de igreja em igreja, igreja. A pessoa nunca vai prosperar, fica daqui para lá. Querido, deixa eu te falar algo, para você que também está na internet. Deus tem um lugar para você, para que você possa amadurecer, para que você possa crescer, para que Deus possa cumprir o objetivo na tua vida. Mas deixa eu te falar, querido, Deus não leva nenhuma criança para a guerra. Só pessoas que não têm cabeça que levam criança para a guerra. Nós estamos numa batalha, mas Deus quer pegar você. Vem cá, filhão, senta do meu lado, vamos aprender como que funciona o reino do Espírito. Vem cá, faz isso. Não quero orar em línguas, não penso dessa forma, não quero. Vem cá, filhão, ora. Vem cá, filhão, fica aí sentadinho. Irmãos, durante muitos anos eu fiquei sentadinho. E até hoje eu gosto de sentar. Como eu gosto de sentar para ver meus queridos pregarem. Mas é um tempo que eu preciso ministrar para você. Fala assim, eu tenho uma herança. Ser habitação de Deus no Espírito. Ter um Espírito edificado. Amém? Efésios capítulo 3, 6, outra característica da minha herança. Pastor, como que Deus falou isso com você? Irmãos, medite na palavra. Deus vai abrir a Bíblia para você. Você vai conhecer a Bíblia como nunca você conheceu. Ah, pastor, mas eu fiz seminário. Deixa eu te falar alguma coisa, meu irmão. Tem seminários que são cemitérios. Eu já vi pessoas indo para seminários. Eu vi pessoas indo para seminários e no seminário se desviava da fé. Porque o que tinha no seminário era mente, era teoria, filosofias evangélicas, pensamento. E querido, pensamentos não nos levam a nada. A palavra de Deus não são pensamentos teológicos. A palavra de Jesus é espírito e vida. O que eu e você precisamos é de espírito e vida. Termos o nosso espírito vivificado. Ter a vida de Deus fluindo. Teorias evangélicas não levam a milagre nenhum. Não faz nenhuma maravilha. Mas a tua fé edificada te salva. Jesus falava, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Foi a tua fé. Deus está preparando aqui nesse lugar um povo que anda de fé em fé. De glória em glória. Meu justo viverá pela fé. Você vive pela fé, meu irmão. Efésios 3:6 diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse texto fala que nós somos co-herdeiros, que significa herdeiros com.
e coparticipantes da promessa que Deus deu para os judeus. Nós somos coparticipantes da promessa que Deus deu para os judeus em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que promessa é essa? Que herança é essa, pastor? Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Dá glória a Deus, irmão. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi. Continua. Para quê? Por que ele foi maldição em meu lugar? Para que a bênção, olha a promessa aí, a bênção de Abraão, a bênção que Deus tinha dado a Abraão, chegasse a nós, aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Fala, o Espírito prometido. Deus prometeu esse Espírito para Abraão. E quando nós vemos qual é a promessa e qual é a herança que Deus deu para Abraão, nós vemos Abraão próspero, abençoado. Tudo que ele fazia era abençoado, era o pai da fé, um homem rico, abençoado em todas as áreas. Mas a ênfase aqui, que tudo isso está englobado no Espírito prometido. Se você tem o Espírito prometido, se eu tenho o Espírito prometido dentro de mim, eu tenho a promessa de Deus. Eu tenho a bênção de Abraão se manifestando, meu irmão. Por isso que eu falo, quando você tem o Espírito Santo e tem uma comunhão com Deus, todas as bênçãos de Abraão, querido, começam a se manifestar. Se é na área financeira, o Senhor começa a manifestar o milagre dele na área financeira. Se é na área familiar, o Senhor começa a manifestar na área familiar. Se é na saúde, o Senhor começa a curar o seu corpo. A bênção de Abraão está sobre mim e sobre você. Porque nós temos o Espírito prometido. E isso é herança santíssima. E por último, Efésios 5, 29. Aqui, no versículo 29, ele está falando sobre relacionamento de marido e mulher. Mas não é isso que eu quero falar. 5, 29 e 32. 29 ou 32. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Quem alimenta a sua carne diz glória a Deus. Pouca gente, né? Quem alimentou a sua carne hoje diz glória a Deus. Quem almoçou aí diz glória a Deus. Tomou café. Quem comeu chocolate diz: Jesus, tu és bom. Você não cuida da sua própria carne? Então, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Fala assim: Cristo cuida da igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu não estou me referindo ao homem e à mulher. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Isso é uma herança. Em que sentido, pastor? Assim como o noivo, assim como o marido cuida da esposa, ou deveria cuidar, ou assim como o homem alimenta a sua carne, o Senhor me alimenta. Alimentar aqui, querido, no original, é alimentar até me tornar maduro, para comer sozinho. Você dá comida para criança. O Senhor me nutre e o Senhor cuida de mim. O Senhor cuidar aqui no original significa aquece. O Senhor me aquece, o Senhor me mantém quente, o Senhor me cuida com amor eterno. A figura é de uma criança que ela é alimentada pela mãe e que a mãe pega nos braços.
para cuidar. Então, querido, a herança que nós temos, o Senhor, Ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele cuida de mim, Ele me aquece. Eu sou um com Ele. 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor. 6,17, 1 Coríntios 6,17. Se alguém, 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fala assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, o meu espírito e o Espírito de Deus são um agora, porque eu me uni com o Senhor. É um espírito com Ele. Ele me guia. Agora eu posso andar no Espírito. Agora eu posso ser guiado por Deus. Agora eu posso sentir a presença dEle no meu interior. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, queridos, nessa noite eu falei sobre 6 coisas, que é a nossa herança santíssima. Você é proclamador da bondade de Deus. Fala assim: eu sou proclamador da bondade de Deus. Ele é a minha paz. E porque Ele é a minha paz, agora eu sou guiado pela lei do Espírito da vida. E porque Ele é minha paz, eu posso amar o meu irmão, porque o amor de Jesus, o amor está derramado no meu coração. Eu sou família de Deus. Terceiro, herança, eu sou família de Deus. Quarto, eu estou sendo edificado para ser habitação de Deus no Espírito. Eu tenho que me entregar ao Senhor para cada vez mais me edificar na minha fé santíssima. Eu estou sendo edificado. Quinto, eu sou co-herdeiro. Eu tenho uma promessa, e a minha promessa é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é o Espírito prometido. E com o Espírito prometido vem saúde, e com o Espírito prometido vem prosperidade, e com o Espírito prometido vem vitória sobre a minha vida. A mesma vitória que tinha em Abraão. E por último, o Senhor me alimenta. Ele tem um compromisso comigo. Deixa eu te falar algo, querido. O Senhor tem um compromisso conosco. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te alimentar. Deixa Ele te cuidar, te aquecer. Ele tem um compromisso com você. Ele é um espírito com você. Feche os seus olhos. Pai, revela essa herança. Revela essa herança que nós temos. Ilumina os nossos olhos, para que cada palavra que nós ministramos aqui possa alcançar o coração dos meus irmãos. E aqueles que não têm um compromisso, ou nunca aceitaram ao Senhor como Salvador, agora mesmo o Senhor está tocando esses corações. E agora mesmo o Senhor está falando: filho, venha para mim. Venha para mim, deixa eu cuidar de você. Fecha os olhos, igreja. Fecha os olhos, igreja. O Senhor tocou em corações aqui nessa noite. Eu peço que todos fechem os olhos. Não se movimente, pare. O Espírito Santo é como uma pomba, é muito sensível.